Bom, então hoje nós vamos ver Neemias capítulo 8, diferente da semana passada, né, que tinha 73 versículos do capítulo 7, esse hoje é mais curtinho, são só 18 versículos, então vai ser bem rápido que a gente vai ver. Então, vamos primeiro fazer a leitura, se os irmãos estiverem com a Bíblia, que quiserem acompanhar, se não, acompanhe aqui pela tela. Só mais um minutinho, porque também está tudo lento aqui hoje. Bom, vamos lá. Ufa, finalmente, vamos lá. Neemias, capítulo 8, versículo 1, diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está na fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadab, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, e que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo:
Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus e na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Bem, só até aqui. O que nós vemos, então, nesse capítulo? A gente vê que o livro de Neemias, nós sabemos que fala da restauração. Primeiro, nós vimos a restauração dos muros, que Neemias foi lá como líder, né, comandou essa restauração. E aqui os muros já tinham sido restaurados. Agora nós estamos vendo a restauração espiritual, então, do povo. Porque nós vemos essa restauração espiritual do povo. Então, o que nós lemos aqui do versículo 1 até o versículo 8, está falando que foi feita a leitura do livro da lei diante do povo, que o povo se reuniu na praça diante da porta das águas. E disseram então para Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito ali para Israel. Então Esdras, que nós vimos mais à frente, que ele é escriba e sacerdote, ou seja, um líder espiritual ali, ele fez então a leitura do livro da lei de Moisés. E conforme ele ia lendo, para esse povo que estava ali reunido, diz que era o primeiro dia do 7º mês, né, que está dizendo aqui, ó, era o primeiro dia do 7º mês. E era o mês, então, da festa das trombetas. Aí, Neemias fez a leitura, então, desse livro da lei. E todo o povo estava atento ao que estava sendo lido. Então, Esdra, ele subiu numa plataforma que tinha sido feita especialmente para essa ocasião. E ali ele leu, então, o livro da lei de Moisés. É dito que ao lado dele tinha aqui, à direita, essas pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e à esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, tinha um total aqui de 13 pessoas ao lado de Esdras, né? Enquanto ele estava fazendo essa leitura ali na plataforma. E ele leu o livro, então, da lei de Moisés por cerca de muitas horas. A gente vê que fala que estava ali desde da alva, né, até o meio-dia. Então, foi muitas horas enquanto se fazia a leitura. Só que não era feita somente a leitura, mas era dada também uma explicação para que todo o povo entendesse. Então, eles leram um livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Por que isso, né? Disse que assim, o hebraico, depois do exílio, o hebraico ali já não era muito dominado, porque após o exílio o povo estava falando já aramaico. Então, muitos não entendiam ali o que era, o que estava sendo dito. Mas, no entanto, eles deram tamanha importância, porque eles explicaram claramente, né, para que todos que estavam ouvindo entendessem ali o que estava sendo lido. Então, isso nos fala do quê? Da importância, né, de que se entenda a palavra do Senhor. E o quão impactado foi aquele povo, né, com o que estava sendo lido. E eles foram tão impactados que eles ficaram entristecidos. Aí, só que ficaram entristecidos, mas foi dito ali pelos líderes, né, ó, Neemias, Esdra, os levitas ensinavam o povo e disseram: este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus. Por isso, então, não é para prantear, não é para ficar chorando, era dia de
de celebração, de alegria, porque todo o povo chorava quando estava ouvindo ali as palavras da lei. Ou seja, eles foram impactados, eles foram quebrantados, né? Ou seja, houve ali arrependimento, foi dada importância ao que estava sendo falado, né? Que era a palavra de Deus. Então, Esdras, ele faz ali por cerca de horas a leitura desse livro, e todo o povo tinha a explicação, porque desculpa, os levitas, eles também ensinavam todo o povo. Então, fala que, que ele explicava, né, o que estava sendo lido. E depois nós vemos, então, do versículo 9 até o 12, nós vemos que o povo, ele ficou, então, impactado ao ouvir a leitura, ficou quebrantado, e foi orientado pelos líderes que aquilo era um momento de celebração, de festa, de alegria. E fala, né, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, os levitas, eles fizeram, então, o povo todo calar. Calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então, eles estavam ali comemorando. Então, ó, todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Veja a alegria, né? A palavra de Deus, ela impacta, e quando ela é compreendida, há o quebrantamento. E o povo comemorou, ficou alegre, né, com isso, porque eles tinham entendido as palavras que foram ali explicadas, dito que era para comemoração aquilo, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. E eles estavam ali na época de comemorar, então comeram, beberam, e não era mais para ficar daquela forma contristados. E fala então que no dia seguinte eles se reuniram ali para a leitura, né? O escriba, veja que foram aqui os líderes, né? Que realizaram então um estudo para se atentarem nas palavras da lei. Ali estavam presentes então os líderes espirituais, os sacerdotes, os levitas, e aí eles receberam instruções para quê? Para outra festa, né? Que é a festa dos tabernáculos. E eles recebendo essas instruções, fala que essa festa, então, seria realizada ali naquele 7º mês. Ó. Acharam escrito no livro do Senhor, que ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Então, eles estavam ali antes na festa das trombetas, mas depois era tempo da festa dos tabernáculos. E essa festa era muito importante para eles. Lembrava o período enquanto eles peregrinavam ali pelo deserto, antes, né, até chegar à Terra Prometida. Então, o povo se preparou para essa festa dos tabernáculos. Era a primeira vez, então, desde a época de Josué, que não se fazia daquela forma, que toda a congregação participava dessa festa. Teve um momento, né, que está lá em Esdras, no capítulo 3, no versículo 4, que teve uma celebração parcial que ocorreu quando os primeiros exilados, eles voltaram para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Mas dessa vez era diferente, né, porque todo o povo estava participando, desde a época de Josué, que já não se fazia mais isso. Então o povo, ele fez cabana no terraço das casas, nos pátios, nas ruas, que a gente leu aqui, né, que ó, o povo trouxe então os ramos e fez cabanas para si, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na porta das águas, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Ou seja, todos ali foram contagiados, né, por essa alegria, por essa celebração. E enquanto isso, a palavra de Deus, ela era pregada diariamente. Então, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez então cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve
muito grande alegria. Então, todos ali foram contagiados por essa alegria, e enquanto a palavra de Deus era pregada diariamente e esclarecida, né? Eles entendiam aquilo que estava sendo lido. E essa festa, então, ela ocorreu no dia 15 até o dia 22 do mês, né? Falando dos 7 dias que foi feita essa festa. E dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Então, vou falar assim, né, que nós podemos ver aqui várias coisas acontecendo. O povo sendo impactado, quebrantado, chegando ao arrependimento, ouvir ali as palavras da lei que estava sendo lida, né? E o compromisso, então, que eles tiveram, e a alegria que eles demonstraram. Então, provaram interesse pela palavra de Deus, deram importância ali para ela. E nós também vemos qual é outra explicação, que teve uma época que não se... Era mais fácil, né, o pessoal não querer que o povo entendesse a palavra de Deus. Teve um período muito grande lá no passado, né, depois a gente vê a questão lá do Martinho Lutero, né, que lutou para que as pessoas tivessem acesso. Então, hoje nós não podemos nem nos queixar, né, nós temos Bíblias, várias traduções, acesso fácil a tudo, né, temos acesso a estudo de várias formas, né, então, enfim, mas teve momentos que não, aqui a gente vê que não era, o acesso à informação não era assim, mas tinham pessoas, né, líderes espirituais que estavam ali dispostos a ler, a explicar, a fazer com que o povo entendesse. E o povo entendendo, ele era impactado, tocado pela palavra de Deus. Então, Esdras e os levitas, né, os líderes espirituais, tinham essa preocupação em explicar o que era lido, a fim de que o povo compreendesse. Então, todos foram ali contagiados, né, pela alegria, pela celebração das festas, e fizeram aquilo se alegraram em fazer aquilo que o Senhor tinha determinado. Nós sabemos que essas festas, elas têm significado, né? Não é a questão aqui hoje de trazer isso para os irmãos. Mas o que nós podemos tirar de lição aqui, então, o quanto é importante que a palavra de Deus ela seja claramente explicada, ensinada, né, de forma clara, de modo que todos que estão ouvindo a compreendam. E como é importante que aqueles também que estão ouvindo venham para poder aplicar, né, na vida, no dia a dia, eles venham a entender o que está sendo dito e que demonstrem o interesse e o compromisso com isso. Então, nós tiramos várias lições aqui desse capítulo também, né? Nesse livro de Neemias, a gente vê vários tipos de restauração sendo feitas. Então, depois da restauração ali dos muros, da segurança para Jerusalém, para a cidade, agora nós vemos a restauração espiritual, que é o mais importante, né? Que é isso que nós devemos nos atentar sempre. Aqui estava se tratando do livro da lei de Moisés, mas toda a palavra de Deus, ela tem importância. Que nós sejamos impactados por isso, né? E que nós demonstremos cada vez mais compromisso, né? Como o Senhor Jesus falou, né? Quem me ama, aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, esse é o que me ama. Então, que nós sejamos assim também, né? Como impactados pela palavra de Deus, atentos àquilo que Ele nos diz, e realmente querendo aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém, irmãos? Então é isso, o capítulo é bem curtinho, mas em tudo tem sempre uma lição.